nesta noite, meus amados irmãos, Jesus Cristo ainda chama ou te chama para ir ter com Ele. O chamado de Jesus não parou. Jesus ainda continua chamando nos dias de hoje para nós irmos até Ele. Quando Ele disse, vem Pedro, Ele também está dizendo, vem para cada um de nós. E é preciso, de uma forma muito corajosa, mesmo diante dos desafios dessa vida, aceitar o vem do Senhor Jesus. Mesmo quando os ventos estão contrários, mesmo quando as ondas estão batendo fortes sobre nós, nós precisamos ter a convicção de ir até Ele. Os ventos vão continuar batendo com certeza. Os ventos contrários, as ondas contrárias, elas não pararão. Elas sempre irão existir. O que nós temos que fazer apenas é ir. Precisamos ter fé, uma fé que acredita nas possibilidades. A fé que acredita na possibilidade é aquela fé que sabe ou que crê que algo vai acontecer. Se eu for a Ele, algo extraordinário vai acontecer. Pedro foi chamado de homem de pequena fé após este episódio. Jesus, ao entrar dentro do barco, olhou para Pedro e disse, homem de pequena fé. Mas é interessante que esse homem de pequena fé saiu do barco, em meio à tempestade, e andou sobre as águas. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós iremos encontrar Jesus encontrando alguns tipos de fé. Ele vai encontrar a fé de uma mulher cananeia, uma mulher que estava com a sua filha endemoniada, estava passando por um desespero terrível, e esta mulher persiste em seguir a Jesus, ao passo que Jesus Cristo vai dizer, grande é a tua fé. Mas também Jesus encontrou a fé de um centurião, que estava com seu servo doente. E esse homem, ao ter a atenção de Jesus, ele disse para Jesus, olha, eu não sou digno de que você entre debaixo da minha casa ou do meu telhado. Dize apenas uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus Cristo disse para este servo, ou acerca desse servo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas Jesus Cristo também encontrou o jovem rico. O jovem rico, meus amados irmãos, que não tinha fé nenhuma em Jesus. Esse foi até Jesus e falou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? E Jesus, sabendo que ele era rico, Jesus rezou, entre aspas, o beabá para ele. E ele, tendo muita propriedade, Jesus disse, vende, dá o dinheiro aos pobres. Mas a palavra de Deus diz, Vitor, que esse jovem rico baixou a sua cabeça e deixou Jesus. A fé dele estava nas riquezas, mas não em Jesus. Note que Jesus encontrou pessoas com grande fé. Jesus encontrou pessoas com nenhuma fé. E Jesus encontrou Pedro, um homem de pequena fé. Pequena fé pode nos levar à dúvida. Porque Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. Qual é a fé que Jesus se agrada? A grande fé, a pequena fé, ou não ter nenhuma fé? Eu creio que Jesus se agrada de uma fé crescente,
Jesus se agrada de uma fé, amados irmãos, que em meio às provas, em meio às lutas dessa vida, ela desenvolve, ela cresce. Jesus se agrada de uma fé que nós chamamos de fé enactante. O que é uma fé enactante? É uma fé que age. É uma fé que acredita nas possibilidades. E pelo fato, Henrique, dela acreditar nas possibilidades, ela age, ela se mexe, ela faz algo. Assim como Pedro. Pedro não disse, Senhor, eu vou até o Senhor. Mas primeiro faz com que as águas se tornem chão. Ou faça com que uma prancha apareça para que eu possa colocar os pés em cima. Mas Pedro saiu do barco. E enquanto ele andava, o chão aparecia. Podemos dizer que a prancha aparecia. Algo aparecia porque Pedro colocava os seus pés e não afundava. Porque se o chão existisse ali, isso não é fé? Não seria fé de Pedro? À medida que andamos, o chão aparece. Isso é uma fé enactante. E à medida que andamos, não somente o chão aparece, mas a nossa fé cresce. À medida que eu ajo, as coisas vão acontecendo. E a minha fé cresce. E o resultado da minha ação aumenta a minha fé. Jesus espera que nós venhamos até Ele. Que nós venhamos nos aproximar a Ele. E venhamos nos aproximar a Ele com essa fé. Essa fé que age. Essa fé inactante. Esta fé que crê na possibilidade. Se eu for a Ele, algo vai acontecer. Eu acredito, eu creio que algo vai acontecer. Amém? Mas Jesus não só nos chama nesse texto para ir a Ele. Jesus nos chama nesse texto também para fixarmos os olhos nele. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Após irmos a Jesus, meus irmãos, nós precisamos fixar os olhos nele. Após ir a Jesus, nós precisamos andar com Ele. Não podemos ir a Jesus e querer andar sozinho. E, infelizmente, muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas têm recebido e aceito o convite de Jesus. Mas uma vez que ele vai a Jesus, muitos decidem andar sozinho. Esse texto nos mostra de que quando vamos a Jesus, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos nele. Porque nós não conseguimos andar sozinhos. Nós não damos conta. Nós precisamos de, sobretudo, andar com Jesus. Nós fomos chamados a ir a Jesus, mas também nós fomos chamados a manter os nossos olhos em Jesus. Nós fomos chamados a ir a Jesus, mas também nós fomos chamados a caminhar com Jesus. O texto que nós lemos diz que quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Ele começa a ir para o fundo, irmão Laércio. E Pedro vai dizer, Senhor, salva-me. E a palavra de Deus diz que Jesus estende a mão para ele. Muitas vezes nós queremos andar sozinhos. Muitas vezes nós nos distanciamos de Jesus.
Alguém já disse que prevenir é melhor do que intervir. É ou não é? Você está acompanhando alguém e você está prevenindo algo, ajudando aquela pessoa. Isso é melhor do que você ter que intervir em algo que aconteceu. Nesse caso aqui, Jesus está intervindo. Mas é muito melhor você prevenir do que intervir. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos andar sozinhos. Ande com Jesus e seja dependente dele. Não é só ir a Jesus, é andar com Jesus. Não é só ir a Jesus, é ter os olhos fixos nele. Através de uma vida de oração, através de consagração, de santificação, através de parceria. Eu estou muito claro de que nós precisamos ser parceiros um do outro. E a palavra de Deus nos ensina isso. Nós encontramos na Bíblia tantos uns aos outros. Edificais uns aos outros, carregai a carga uns dos outros, orais uns pelos outros, amai uns aos outros. E é interessante que estes uns aos outros foram escritos em epístolas eclesiásticas. Epístolas que foram escritas, direcionadas para a igreja da Galácias, igrejas que estavam em Tessalônica. Ou seja, Paulo escreveu às igrejas. Paulo está falando de parceria. Nós precisamos ser parceiros, meus amados irmãos. Não queira andar sozinho. Ande com pessoas mais experientes do que você. Ande com pessoas que já têm aprendido mais, que conhecem mais o Senhor, que têm experiência com o Senhor, que vai te ajudar a caminhar com o Senhor. Amém? Pedro começou a afundar porque pensou que podia andar sem olhar para Jesus. Ele ouviu os barulhos fortes das ondas e dos ventos. Ele se distraiu. Meus amados irmãos, não ouça demais o barulho do mundo. Não ouça demais as palavras do mundo. Sabe que as palavras do mundo, sabe quais são as palavras do mundo para nós? São palavras negativas, desestimuladoras. Palavras que diz, não adianta, não dá certo. Mas também nós não podemos ouvir as palavras do mundo, nós não podemos ouvir o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes ele está dizendo para mim, Natanael, acho que chegou o tempo de desistir. Acho que chegou o tempo de parar. Havia um cântico, ainda há um cântico muito legal que a gente cantava quando era jovem. Não olhe as circunstâncias. Quantos lembram? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus. Ele diz, olhe para mim, vem, confia em mim, vem, não desista de mim, vem, acredita em mim. Jesus te chama, dá ouvido à sua voz, seja firme, seja contínuo, mantenha o foco, não desvie para a direita e nem para a esquerda, louvado seja Deus. Sejamos homens e mulheres de fé, tomados pelo Senhor, que caminham com o Senhor. Amém? Às vezes as situações serão assustadoras, assim como os discípulos se assustaram. Primeiramente, eles se assustaram com a tempestade.
Segundo lugar, eles se assustaram com Jesus. É um fantasma. Mas Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Meus amados irmãos, isto mostra que no meio da tempestade Jesus vai estar presente, ele estava presente ali. Eu estou convosco, eu caminho com vós. Fique os seus olhos em mim, não desvie os seus olhos, não olhe as circunstâncias. Amém? Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que Jesus ainda nos chama e nos desafia a sair do lugar onde nós estamos. Louvado seja Deus. E eu vejo na palavra de Deus que Jesus gosta disso, viu, meus irmãos? Jesus gosta, Lucas e Nathalie, quando nós damos um passo fora do nosso, aquilo que nós estamos conformados. Caminhar com Jesus há ventos desafiadores, claro que há. Há perseguições, há lutas, há críticas. Mas nós não podemos parar por conta disso. Mas nós precisamos ter coragem de pisar fora do barco. O barco é lugar seguro. O barco é lugar de acomodação. Pedro estava tranquilo no barco, irmã Silvia. Pedro estava no lugar onde ele trabalhava. Pedro sabia se posicionar no barco. Se sabia. Ele sabia se posicionar no barco em meio às tempestades. Ele sabia se posicionar no barco em meio aos ventos, até mesmo em meio ao sol quente. Pedro sabia onde ele podia se encostar e pegar talvez alguma sombra do mastro, não sabemos. Mas ele conhecia muito bem o barco. Mas o que Pedro não sabia era andar sobre as águas. Ele não sabia, meus amados irmãos, mas para que ele pudesse experimentar algo extraordinário na sua vida, ele teve que sair de dentro do barco. Ele teve que colocar o pé fora do barco. E colocar o pé fora do barco significa andar em lugares aonde a gente não conhece. Colocar o pé fora do barco, conhecer coisas que nós não conhecemos. Mas não importa que se você conhece ou se você sabe. Importa é que Jesus sabe. E Jesus conhece. E Ele já andou por tudo e Ele conhece tudo. E se Ele te chama para sair fora do barco, é porque Ele sabe por onde Ele está nos guiando. Amém? Ele sabe por onde Ele sabe por onde nos guiar. Porque o chamado dele não é um chamado errôneo, o chamado dele é certo. Andar com Jesus é andar através do seu poder, é experimentar coisas extraordinárias, mas é preciso sair do lugar onde você está. É preciso colocar o pé fora do barco e andar aonde Jesus nos manda andar. É receber o desafio de Jesus. Vem e obedeça e vá, sem medo, porque o Senhor é conosco. E ultimamente, Jesus ainda hoje te chama para glorificar a Deus. Amém? Os discípulos estavam ensoberbados, com tanto vento, com tanta onda. Eu fico imaginando, meus irmãos, algum deles dizendo para Pedro: Pedro, e se você afundar? Pedro, pense bem. E se você afundar? E se Pedro tivesse comprado essa ideia, meus irmãos? E se Pedro tivesse dito: e se eu afundar? Meus amados irmãos, a fé que tem o si, ela fica no barco. A fé que tem o si, ela não experimenta o novo. A fé que tem o si, não realiza. Fica anos e anos fazendo a mesma coisa, querendo resultados, mas resultados não vêm porque está fazendo sempre a mesma coisa.
A fé que tem o si não vai glorificar a Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus e Pedro entram no barco, a tempestade acalma. E a palavra de Deus diz que os discípulos glorificam a Deus. E diz, verdadeiramente, este é Filho de Deus. 2 milagres. Primeiro milagre, Pedro andando sobre as águas. Segundo milagre, Jesus acalmando a tempestade. Meus amados irmãos, Jesus nos chama para que a nossa vida também venha glorificar a Deus. Hoje as pessoas glorificam a Jesus pelo que eles veem na nossa vida. Jesus não está mais aqui, mas nós estamos. Hoje as pessoas glorificam a Jesus pelo que eles veem em nossa vida. E nós somos o Jesus que o mundo precisa ver. Para que Jesus possa ser glorificado em nossa vida. Ou melhor, para que Jesus seja glorificado, o mundo precisa ver Jesus em nós. Esse Jesus extraordinário, esse Jesus do novo, esse Jesus incomparável, ele continua o mesmo. Mas para que ele possa ser reconhecido, visto, glorificado, nós precisamos atender o seu chamado, fixar os nossos olhos nele e andar com ele. E quando pessoas virem em nossas vidas o Jesus, todos irão dizer, verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E mais do que isso, vidas serão edificadas, vidas serão fortalecidas, vidas se achegarão a Jesus e vidas se converterão a Jesus. Porque você foi a Jesus, porque você andou com Jesus, porque você fixou os olhos em Jesus. Então não perca o foco, não se distraia. A distração nos leva a perder o sentido e a direção. E o pior de tudo, a sair dos trilhos. Jesus disse, tende bom ânimo, eu estou convosco. Jesus está dizendo, tem entusiasmo. Meus amados irmãos, nós precisamos ser entusiasmados com Jesus. Eu vejo Pedro aqui, um homem entusiasmado, Lucas. Quando ele diz, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Eu não vejo um Pedro pacato aqui, desfalecido. Não, eu vejo um Pedro que está pulsando, porque só ele teve essa atitude. Ele está entusiasmado. Meus amados irmãos, viva a sua vida cristã entusiasmada, cheio de entusiasmo. Amém? Sabe o que significa entusiasmar? Entusiasmar significa despertar, encher, encantar, arrebatar-se, apaixonar-se por Jesus. Ter uma vida cheia de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, uma vida consagrada a Deus, uma vida que vive o primeiro amor. Essa é uma vida entusiasmada. Eu quero concluir dizendo que naquele mar, amados irmãos, onde primeiramente os discípulos foram chamados ali. Naquele mar onde eles presenciaram Jesus andando sobre as águas ali. Naquele mar aonde Pedro andou sobre as águas. Mas naquele mar aconteceu algo extraordinário também. Naquele mar também houve uma pesca maravilhosa.
palavra de Deus diz que os discípulos tinham pescado a noite toda. Eles estavam exaustos, a noite toda puxando rede. Não pegou nada. De repente, de manhãzinha, aparece Jesus andando na beira deste mar. Jesus conversa com eles e Jesus disse: vai às águas profundas. E a palavra de Deus diz que Pedro vai dizer: Senhor, nós pescamos a noite toda, de novo, né? E não apanhamos nada. Vai às águas profundas. E Pedro diz: sob tua palavra, eu vou lançar essa rede. E a Bíblia diz que Pedro lançou a rede, irmã Silvia. E quando eles começaram a puxar, era tanto peixe, irmãos, tanto peixe, que o texto bíblico diz que o barco quase foi a pique. Nós aprendemos ainda no Mar da Galileia de que Jesus quer que nós venhamos, quer que nós venhamos sair da superficialidade e ir às águas profundas. Jesus falou: vocês pescaram na superficialidade. Vá às águas profundas. Vá mais fundo. Vá mais fundo. Jesus nos chama a andar com Ele. E Jesus nos chama a ir às águas profundas. Águas profundas significa uma vida de profundidade com Deus. Uma vida consagrada a Deus. Uma vida dedicada a Deus. E assim nós experimentaremos o novo do Senhor. O extraordinário. Como que você está andando com Jesus? Superficialmente, você não vai experimentar o novo na sua vida. Não vai experimentar o novo em sua casa. Vá às águas profundas. Vá mais fundo no seu relacionamento com o Mestre. Então Jesus nos chama não somente a ir a Ele, Jesus nos chama a fixar os olhos nele. Jesus nos chama a caminhar com Ele. E Jesus nos chama a ir a um relacionamento profundo com Ele. Pedro teve muitas experiências. E uma das experiências foi quando ele negou a Jesus. E o texto bíblico diz que quando Pedro negou a Jesus, o texto bíblico diz que Pedro o observava ao longe. Não queira andar longe. Amém? Ande perto de Jesus. Ande com Jesus. Fique os seus olhos nele. Ande com ele. E mantenha um relacionamento profundo. Que Deus nos abençoe, queridos. Convido você a ficar em pé nessa noite comigo.